Hi, olá, namaste. Nesse vídeo eu vou falar em português, então a gente vai conversar, vai falar tudo em português para pessoas brasileiras, para pessoas que entendem português. E no vídeo de hoje nós vamos responder perguntas que vocês fizeram pro Pi lá no Instagram. Vamos começar? Vamos! Primeira pergunta: qual comida indiana você sente mais falta? Nossa, essa comida eu senti falta muitas vezes no Brasil. Primeira é paneer tikka, porque aqui eu não achei muito churrasqueiro de queijo, né? Então, o queijo aqui é diferente. Então, para mim, eu senti falta muito de tandoori paneer, algumas coisas. É chola bhatura, porque chola bhatura dá muito trabalho para cozinhar na casa. Qual a sua comida brasileira preferida? Com certeza isso é parmegiana de frango. Eu amo parmegiana de frango. Você gosta de fazer compras de roupa no Brasil ou na Índia? Eu prefiro comprar roupas na Índia porque lá é mais barato, é mais fácil comprar roupas porque tem vários sites. Isso é uma coisa que eu senti falta aqui também. Por exemplo, lá tem vários sites com descontos, com preços bons. É mais fácil para comprar. Você compra hoje, as compras vão chegar em 2, 3 dias máximo. E as entregas na Índia são bem melhores do que aqui também. É mais fácil, né? É. Quando você estava na Índia, você já estava aprendendo português ou só começou quando chegou no Brasil? Na verdade, eu comecei lá na Índia, mas eu só usava um aplicativo chama Babel. Esse aplicativo eu usei para 4, 5 meses. Isso é só para entender algumas palavras, como faz palavras mais simples, né? Mas, no geral, eu aprendi português no Brasil com minha professora, com pessoas, né? Porque aqui no Brasil você não pode falar inglês muitas vezes com pessoas. Então, eu aprendi com pessoas. Próxima pergunta: você gosta de futebol? Sim, eu gosto de futebol, mas eu gosto de cricket mais do que futebol. Porque cricket é um jogo que eu sempre joguei na Índia. Eu cresci jogando cricket mais do que futebol. Então, para mim, é diferente quando você fala sobre futebol, mas eu gosto de futebol, eu gosto assistir jogos do Brasil. Aqui no Brasil, o Pi torce pro Palmeiras, tá? Sim. E ele gosta muito da energia que as pessoas têm. O pessoal vai nos bares, assiste jogo, vai no estádio. Então, isso ele acha muito bacana. Aqui, esse Copa do Mundo é meu segundo Copa do Mundo no Brasil. Então, para mim, quando pessoas perguntam, né, sobre Copa do Mundo, para mim é, é aqui. Quando pessoas falam, você gosta de Copa do Mundo? Eu sempre falo, eu gosto do Copa do Mundo, mas no Brasil. Porque aqui a energia das pessoas é muito, muito bom. Aliás, em breve ele vai postar um vídeo So, sobre ele, como ele enxerga a Copa do Mundo, tipo, a gente passa, sim, como a gente vê os lugares cheios de gente, etc. O que ele acha de tudo isso. sim. Então, em breve vai ter esse vídeo no Sim, canal dele eu, também. eu quero mostrar para pessoas como futebol aqui é muito importante. Próxima pergunta: como você fez para conseguir a documentação para vir para o Brasil? Nossa, essa parte, quem me ajudou muito é a Letícia. Ela é muito bom com pesquisas, então ela pesquisava mais para mim do que eu, porque para mim, primeira coisa, eu não falava português, né, antes. Então, quando eu estava nessa fase, eu achei que é melhor que ela pesquisa, porque ela vai saber tudo, Uhum. o que é esse documento, por que eu preciso desse documento. Então, eu sempre tinha confiança com ela. Você pesquisa, eu vou ter essa documentação.
Mas, se você quiser, eu faço um vídeo falando sobre os documentos, o que você precisa sobre essa parte, né? Quanto tempo levou para Quanto você? tempo leva. Eu vou fazer mais um vídeo sobre isso. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo que você precisa dessa documentação, esse É. vídeo, né? Os documentos, eles dependem muito do tipo de visto que a pessoa tem que tirar. Então, se é um visto de trabalho, se é um visto de turista, se é um Aham, visto de... por exemplo, às vezes a pessoa vem, o estrangeiro vem para casar no Brasil, né? Então, assim, no meu canal tem um vídeo já onde eu explico os documentos que a gente precisou para casar aqui e aí como o Pi tirou, né, a aham, residência permanente dele, porque se você é casado com um brasileiro, você consegue ter residência permanente no país. Então no meu canal tem esse vídeo sim. e o que eu sugeriria é a pessoa fazer toda essa pesquisa antes de sair da Índia, É, porque depois que vou no Brasil como turista e aí depois eu vejo o que eu preciso para continuar no Brasil, para casar, para achar emprego. Não. Já veja tudo isso antes, porque tem muitos é. documentos que você precisa, como certidão de nascimento atualizada. Como é que você vai pedir ela se você está já no Brasil, entendeu? Aham, Então, ideal. Os sites do governo brasileiro são muito bons e eles já explicam tudo o que você precisa. Documentos, presidência permanente, como fazer, quanto tempo leva, o quanto custa, né? uhum. Então, o ideal é a pessoa já fazer essa pesquisa antes, tá? Para onde você levaria a Letícia numa segunda lua de mel? Nossa, A essa gente não fez pergunta nem a primeira. então a gente não sei até hoje, quando a gente vai para Lua de Mel, mas a gente quer visitar a Antártica. Ela gosta de essa parte, né? No Meu final sonho do de mundo. princesa. No final do mundo. Vamos ir para o final do mundo? Meu sonho de princesa, só que é muito caro, então a gente, tipo, esse plano tá super pendente. A gente gostaria, podendo, a gente gostaria de ir pra Europa também, né? Que a É. gente nunca foi pra lá juntos, etc. Então Uhum. seria legal. E é isso. É. Três coisas que você mais sente falta na Índia. Então, três coisas que você falou, né? Direto, três coisas. Primeira coisa que eu falto é ter amigos. Ah, você pode ter amigos aqui, eu tenho amigos aqui, mas eu falto de amigos da Índia. Segundo, eu falto de casamentos, festas da Índia, como Diwali, Holi, Casamentos de casamentos de amigos. Uhum. amigos na família. Terceira, comida de rua da Índia. Isso, nossa, eu sempre falo para ela, quando a gente vai para a Índia, eu vou comer muitas vezes essa Nossa, ele comida. adora. Ele come É, várias vezes comida de rua. então, Você pensa em morar definitivamente aonde? até hoje a gente não, mas a gente não tem vontade para morar de novo na Índia para muito tempo, entendeu? A gente não tem vontade de ficar definitivamente em nenhum lugar. Tipo, a gente talvez não fique no Brasil para sempre, talvez não fique na Índia para É, sempre. A gente é muito aberto a possibilidades e oportunidades que a vida trouxer pra gente. Então, a sim. gente está super aberto à possibilidade de mudar para um terceiro país, um quarto, um quinto, né? A gente gosta muito de conhecer, de explorar. Aham. Então é isso. Eu posso morar aqui para muito tempo se eu tenho oportunidade melhor aqui do que outros países ou se eu tenho vida mais confiável aqui, eu vou morar aqui. Mas não sei aonde a gente vai. As próximas duas perguntas são da Laila, elas são engraçadas. A primeira é: feijão por cima ou por baixo do arroz? A polêmica. É sempre para cima. Feijão na sempre para cima. Feijão por baixo do arroz não dá, gente. Não dá. Ó, não dá. Até que a Letícia não come feijão muito. Ela gosta de feijão indiana, mas ela não gosta de feijão brasileiro. Eu gosto, mas sei lá, em casa a gente acaba não fazendo muito. Sim. Segunda pergunta da Laila: Messi ou Neymar? Com certeza, Cuidado. com certeza.
Meu Deus. O jogador de futebol, eu gosto de Messi mais do que Neymar, porque ele é melhor, né? Na verdade, mais do que Messi, eu gosto do Cristiano Ronaldo. Então, para mim, essa pergunta é um pouco engraçada, um pouco difícil, porque eu gosto time do Brasil, mas eu não gosto Neymar tanto. Coxinha ou pão de queijo? Pão de queijo. Pão de queijo porque é mais fácil para fazer, dá para comer qualquer tempo, né? É verdade. A da Lulu Pazeto. Você está praticando algum esporte aqui no Brasil? Como eu falei em outra pergunta, né? Até hoje eu só corro, eu não faço algum esporte aqui, mas eu gostaria jogar algumas coisas. Por exemplo, eu já falei com algum amigo, eu quero jogar beisebol, porque beisebol parece mais com cricket, né? Então eu quero, mas eu não sei como eu vou fazer. É beach tennis também. Tá na moda. Tá na beach moda, tennis. é. Você tem vontade de conhecer o Jalapão? Sim, eu quero viajar para Jalapão, tô falando certo? Uhum. Porque até hoje eu não vi 70% do Brasil. Então eu quero conhecer mais lugares É. no Brasil, porque para mim, até hoje, Brasil é só sul do Brasil ou é mais próximo do sul, né? Então eu quero viajar para Fortaleza, para Bahia, eu quero viajar para Acre, esses estados também, para norte, né? Letícia me mostrou muitas coisas lá para viajar. O Pi já conheceu todos os estados do sul, já Aham. conheceu Manaus, Brasília, o Rio e alguns lugares de São Paulo e uma ou outra coisa em Minas Gerais. Sim, mas não, como ela está falando, eu não fui para muitos lugares no todos os estados. A gente quer ir ainda para o Pantanal, a gente quer ir para os Lençóis Maranhenses, para o Nordeste. Sim. Vamos ver agora, né, que a pandemia está passando e etc, se a gente consegue planejar melhor essas viagens no ano que vem. E, aliás, já deixa aqui nos comentários de que cidade você é, de onde você está assistindo a gente e quais lugares que a gente poderia levar o Pi para conhecer no Brasil. Sim, por favor, me manda melhores lugares do Brasil para viajar, né? Eu não sei muitos lugares. Vamos lá, próxima pergunta. Como você conseguiu lidar com o vocabulário em português, principalmente as palavras difíceis? Olha, essa pergunta é pouco difícil para mim. Então, eu pratiquei muito vocabulário com o curso que eu estou estudando aqui no Brasil. Sobre esse curso eu vou falar daqui a pouco. Eu não posso falar agora porque tem algumas coisas que eu preciso terminar. Então, eu estou esperando para esse processo dar certo. Então, eu vou falar sobre esse curso depois. Mas eu pratiquei muito vocabulário com esse curso quando eu estava aprendendo sozinho aqui, né? Eu fiz mais aulas no internet sobre isso. Sim. O Pi, ele fez um curso que é bastante técnico e tinham muitas palavras em português que nem eu sabia. Então, às vezes ele vinha, ele me perguntava, o que é essa palavra? Eu, tipo, nunca ouvi isso antes. Então, foi bem interessante, porque ele aprendeu muito português com a professora, mas ele também aprendeu muito português sozinho mesmo, tipo, estudando, traduzindo as palavras que ele não conhecia, os verbos, e foi bem legal. Pessoas que moram no Brasil, eles não sabem, né, qual aplicativo eu uso no dia a dia. Então, para mim, qual aplicativo fez muita diferença é o Google Tradutor, porque eu sempre uso esse aplicativo, às vezes, porque só para curiosidade, tem algumas palavras que eu não conheço. Então, eu sempre vejo no aplicativo ou eu pergunto para ela, o que significa essa palavra? Então, isso ajudou bastante. Outra coisa para vocabulário, a melhor coisa que você pode fazer é
ler os textos, né, na internet, por exemplo, tem notícias, algumas coisas. Então, sempre ler esses textos é muito importante para aprender vocabulário diferente. E o Google Tradutor, ele usou não para traduzir do inglês para o português, ou do hindi para o português. Na verdade, foi o oposto, porque o curso que ele fez, esse curso técnico, foi inteiro em português. Isso. Então, ele tinha que pegar da apostila, achava apostilas na internet desse curso, aí ele lia o que ele conseguia, o que ele não conseguia, ele traduzia do português para o inglês, para ele entender aquela frase. É contrário, isso mesmo. Até hoje, às vezes, eu sei como escreve algumas frases, né? Algumas frases, mas eu sempre vejo no aplicativo só para confirmar que tá tudo certo. E também tinha um site que você usava, que era um site de conjugação de Conjugação, verbo. Chama conjugação.com.br. Tem todos os verbos e a conjugação em todos os tempos verbais também. Sim, esse aplicativo é muito bom. Em algum momento você pensou em voltar para a Índia? Por quê? Sim, eu já pensei muitas vezes. Hoje eu estou passando em uma fase pouco difícil para mim, mas isso é uma vida, né? Tenho vontade para voltar algumas vezes para a Índia, porque eu senti falta algumas coisas muito forte algumas vezes. Outra coisa que eu nunca morei fora da Índia, né? Antes disso. Então, para mim era muito diferente, é difícil, os dois. Sim, eu acho que tem vários fatores aí. Um deles é que a gente mudou para o Brasil no meio da pandemia, tipo, quando as coisas ainda estavam bem, assim, feias. Então, isso naturalmente impediu a gente de fazer amizade, de conversar com os vizinhos, todo mundo muito em casa, ninguém estava muito podendo socializar, né? Então isso definitivamente é um fator, porque daí ele acabava ficando muito em casa, muito sem contato com pessoas novas, né? E o outro fator é que a Índia não tem muita... Aliás, o Brasil não tem muita cultura indiana, então não tem muita da comida, não tem templos para visitar, é muito longe, né? Então, assim, não dá pra gente ir com bastante frequência, ter tanto contato com os amigos do Pi, né? Então, tudo isso influencia. Até eu fiz um vídeo algumas meses atrás falando sobre essas coisas, né? O que eu senti falta da Índia aqui no Brasil. Então, nesse vídeo eu já falei muitas coisas. A adaptação em outro país, ela sempre leva tempo e ela sempre é difícil, né? Não importa que país que seja, mesmo se você vai para algum país que a pessoa fala, ai, meu sonho, tipo, super França, Estados Unidos, mesmo assim você tem esse tempo de adaptação, né, na cultura, então é parte do processo. Música brasileira